Ela achou que agora seria diferente, que ele era o cara certo, que tinha aprendido, amadurecido. Mas no fundo, era só mais um ciclo se repetindo. Ele parecia carinhoso no início, atento, presente, quase tudo que ela sempre quis. Mas aos poucos, começou a mudar. Ela mandava mensagem e ele demorava para responder. Ela ficava sempre disponível, e ele não dava importância. Ela tentava se mostrar fácil de se amar, e ele só se afastava mais. Agora me conta, soa familiar? Talvez você se veja nessa história, ou talvez finja que não tem nada a ver com você. Talvez já tenha dito para si mesma que dessa vez seria diferente. Mas de novo, você se perdeu tentando ser amada. E não, o problema não é que você ama demais, é que você se esquece da pessoa mais importante nesse processo. Você. Você acha que está escolhendo, mas na maioria das vezes, está só repetindo. Repetindo a esperança de que, um dia, alguém te ame tanto, que você finalmente consiga acreditar em si mesma. Você espera validação. Acredita que, se o outro enxergar o seu valor, você também vai conseguir enxergar. Mas essa espera nunca termina. Porque ninguém consegue te provar algo que você mesma duvida. Você não está só buscando um amor. Você está buscando alguém que te salve. Alguém que cure o que o passado feriu. Alguém que prove, enfim, que você merece ficar. É por isso que dói tanto quando ele vai embora. Não é só o fim de um relacionamento. É o fracasso de uma missão secreta. A missão de ser suficiente para nunca mais ser deixada. Mas nenhum amor dá conta de curar feridas que você ainda nega que tem. Às vezes a falta vira identidade. Você passou tanto tempo tentando provar que é digna de amor, que começa a se confundir com a dor de não receber. E aí, quando alguém te ama de verdade, sem jogos, sem fuga, você estranha. Porque não sabe mais viver sem lutar por atenção. Porque estar em paz parece entediante, e o caos emocional virou sua zona de conforto. Você tenta se mostrar calma, compreensiva, a parceira perfeita. Mas no fundo, está em pânico, com medo de não ser suficiente, de não ser escolhida, de ser deixada, de novo. E esse medo te transforma. Você começa a controlar, a se cobrar, a implorar, mesmo que disfarce bem. E sem perceber, volta a se anular. Você aprendeu que suas necessidades podiam esperar, que ser amável era o mesmo que ser invisível. Então agora, quando algo te machuca, você se silencia. E quando sente raiva, você engole. Mas todo amor que te obriga a se calar para manter a relação não é amor. É submissão disfarçada de afeto. A verdade é que você não está carente de amor. Está carente de um amor que nunca teve, que talvez nem saiba nomear. Talvez tenha aprendido a se contentar com migalhas, a se acostumar com pouco, mesmo sonhando com muito. Ser a que dá, esperando que o outro um dia retribua. Mas você não precisa mais repetir isso. Você não é mais aquela criança que esperava ser vista. Quando você se conecta ao outro a partir da carência, não nasce um vínculo, nasce uma fusão. Você começa a achar que o que ele sente define o que você vale. Se ele te deseja, você se sente bonita. Se ele te responde, você se sente importante. Mas se ele te ignora, você desaparece por dentro. E aos poucos, você não sabe mais quem é sem ele. Porque nunca aprendeu a se sentir inteira, sozinha. Às vezes você nem sabe onde termina e o outro começa. A dependência emocional cria uma ilusão, que se o outro estiver bem com você, você também vai ficar bem. Você regula o seu humor com base no humor dele, a sua autoestima com base no quanto ele te deseja, e começa a confundir presença com sobrevivência. A dependência emocional cria um pacto silencioso. Eu aceito ser menos, se você prometer não ir embora. Você não diz isso em voz alta, mas seu corpo negocia, sua alma cede. E aos poucos, você começa a apagar partes suas só para caber no mundo dele. Mas amor que exige essa mutilação silenciosa não é abrigo, é cárcere. Você não quer só amor, quer sentir que existe através do amor dele. E é por isso que se torna tão difícil sair. Porque não parece só o fim de uma relação, parece o fim de quem você acha que é. Ele some e você corre atrás. Ele volta e você se entrega. Ele se afasta de novo e você cansa. Diz que agora você vai mudar. Mas no fundo, ainda espera que ele mude. Você diz que não vai mais correr atrás, mas olha o celular de 5 em 5 minutos. Você diz que vai cuidar de você, mas ainda se pergunta se ele pensou em você hoje.
Você diz que vai embora, mas ainda espera que ele peça para você não ir, para você ficar. Era como se ela tivesse dado 1000 voltas, só para voltar para o mesmo ponto. De novo, e de novo, e de novo. Como se cada tentativa fosse apenas uma nova forma de se perder. No fundo, o roteiro era sempre o mesmo, só mudava o nome do personagem. Você percebe a repetição? Dependência emocional também é vício, e como todo vício tem recompensa. A ansiedade de esperar, seguida do alívio quando ele responde. A dor da ausência, seguida do êxtase quando ele volta. Isso ativa o seu sistema de recompensa. E sem perceber, você está presa no ciclo. Dor, alívio, dor, alívio. E como todo vício, existe também a abstinência. Os dias de silêncio doem tanto que você se pergunta se está errada por querer demais. A saudade te faz romantizar o que nunca foi estável. E o medo da solidão te faz voltar. Não por amor, mas para anestesiar a dor de estar consigo mesma. Você não quer voltar para ele. Só não sabe ainda como voltar para você. Você acha que está perdendo ele, mas a perda começou bem antes. Você vem se perdendo de si há muito mais tempo. Perdendo sua paz, seu eixo, sua capacidade de se sustentar emocionalmente sem precisar de outro como muleta. A perda real não é a ausência do outro, é o esquecimento de quem você é sem ele. Você sente saudade dele, mas na verdade, sente falta da versão de você que acreditava que aquilo era amor. A ilusão de que agora sim, você ia ser escolhida. Mas o amor real não precisa de ilusão. Ele exige presença e coragem para encarar o vazio, sem mais se preencher com o outro. Isso não é amor, é química mal direcionada. E até seu corpo se acostuma a amar assim, na tensão, na espera, na escassez. Você sabe que isso não é saudável, sabe que merece mais. Mas saber não é o bastante, né? Porque uma parte sua ainda acha que, se conseguir esse amor impossível, vai se sentir completa. Mas escuta, você não precisa de alguém que preencha um buraco. Precisa parar de cavar ele mais fundo toda vez que se abandona. A saída não está no outro. Está em aprender a ficar com você. Nos momentos que sentir vontade de correr, respire. Nos momentos que sentir que vai implodir, silencie. E nos momentos que sentir que precisa provar algo, se acolha. Porque é ficando que você começa a sair do ciclo. Se libertar não é deixar de amar. É deixar de depender. É quando o amor começa a ser uma escolha e não mais uma necessidade urgente. É quando você sente falta, mas não se perde. Quando você deseja estar com alguém, mas não precisa daquilo para sobreviver. Isso é liberdade emocional. É a volta para casa. A casa que é você. Você começa a se escolher, mesmo que ainda doa. Para de mandar mensagens para quem não responde. E começa a perceber que o que parecia amor era só carência acumulada. E aí algo muda. Você ainda sente, mas já não implora. Você ainda pensa, mas já não corre atrás. Você ainda ama, mas já não se abandona. E aos poucos, o ciclo perde força. Você volta para o centro. E o amor começa a nascer de outro lugar. Não mais de um vazio querendo ser preenchido, mas de uma presença real, que finalmente aprendeu a ficar. Você merece ser amada, mas antes disso precisa aprender a ser livre. Porque amor de verdade não aprisiona, ele expande. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já começou a despertar. Talvez você ainda esteja no meio do caos. Talvez ainda sinta falta. Talvez ainda ame. Mas se mesmo assim você está escutando isso agora, é porque existe uma parte em você que já não aceita mais viver pela metade. Essa parte merece ser honrada. Não com promessas vazias, mas com pequenas escolhas reais, todos os dias. A escolha de ficar. A escolha de se escutar. A escolha de não correr atrás de quem nunca esteve disposto a ficar. Você não precisa estar pronta, só precisa estar presente. E quando a dor vier, porque ela vai vir, não fuja. Fique. Porque toda vez que você não se abandona, você reescreve sua história. Talvez você ainda não se sinta livre, mas hoje, você já está menos presa. E isso já é começo. Mas para enxergar tudo isso, é preciso olhar para dentro. Porque o que realmente te move nem sempre é visível. Esse é o propósito do canal Invisível Real. Despertar o que não se vê, para assim transformar o que se vive. Tenha paciência com você mesmo. Não é um processo linear. Haverá dias bons e ruins,
Tente sempre resgatar a sua força. Se essa história tocou algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários como está sendo esse processo para você. A gente continua essa jornada juntos.